Boa tarde, professor e colegas. Nós somos Guilherme, Júlia Coutinho, Vitor Bonfim e Davi. Nesta apresentação, nós vamos abordar os algoritmos de Kruskal, Prim e Dijkstra, com base no artigo A Comparative Study of Minimal Spanning Tree Algorithms. Nosso objetivo é explicar os principais conceitos de grafos ponderados, árvores geradoras mínimas e algoritmos gulosos. Além disso, vamos relacionar a teoria com o estudo de caso apresentado no artigo, que utiliza uma rede de estradas entre capitais da Nigéria. Ao final, também faremos uma análise crítica dos resultados apresentados pelos autores, comparando a conclusão do artigo com o comportamento esperado desses algoritmos na teoria dos grafos. Para organizar nossa apresentação, dividimos o conteúdo em 4 partes. Primeiro, eu vou apresentar o contexto do artigo, os conceitos fundamentais de grafos e árvores geradoras mínimas, além das aplicações práticas desse tipo de estrutura. Em seguida, Júlia vai explicar o algoritmo de Kruskal e o algoritmo de Prim, destacando como cada um constrói uma árvore geradora mínima. Depois, Victor realizará uma comparação direta entre Kruskal e Prim, vai explicar a diferença entre MST e Dijkstra e vai apresentar a metodologia utilizada no estudo. Por fim, Davi discutirá os resultados relatados, fará uma análise crítica e apresentará a conclusão geral do trabalho. O artigo transforma uma situação real de infraestrutura em um problema de teoria dos grafos. Nesse modelo, cada capital é representado por um vértice. As estradas que conectam essas cidades são representadas por arestas. Como cada estrada possui uma distância em quilômetros, essas arestas são ponderadas. O estudo trabalha com 37 vértices e 55 arestas. Os autores procuram construir uma estrutura que conecte todas as capitais utilizando a menor distância total possível. Para isso, são utilizados os algoritmos de Kruskal e Prim, ambos voltados para o problema da árvore geradora mínima. Entretanto, existe uma observação importante. O artigo menciona um motorista que deveria visitar as cidades. Esse problema não é exatamente resolvido por uma MST. A árvore geradora mínima conecta todos os pontos com o menor custo global, mas não necessariamente uma rota que passe uma única vez por cada cidade. Esse tipo de rota seria mais relacionado ao problema do caixeiro viajante. Então, conceitos essenciais. Para compreender os algoritmos, a gente precisa entender alguns desses conceitos que são fundamentais. Um grafo ponderado. Um grafo ponderado é uma estrutura composta por vértices e arestas, onde cada aresta possui um peso que pode representar distância, custo, tempo, energia ou capacidade. Uma árvore geradora é um subconjunto do grafo que conecta todos os vértices sem formar ciclos. Uma propriedade importante é que se um grafo possui V vértices, sua árvore geradora deve possuir exatamente V-1 arestas. Já a árvore geradora mínima, ou MST, é a árvore geradora cuja soma total dos pesos das arestas é a menor possível. Portanto, a MST busca manter toda a rede conectada, mas evitando conexões desnecessárias e custos maiores do que o necessário. E por que a MST importa? As árvores geradoras mínimas possuem diversas aplicações práticas. Elas podem ser utilizadas em redes de computadores quando se deseja conectar dispositivos com menor custo de cabeamento. Também podem ser aplicadas em redes elétricas, telecomunicações, estradas, oleodutos e sistemas de distribuição. A ideia principal é conectar todos os pontos de uma rede sem perder conectividade e com o menor custo global possível. Por isso, a MST é muito importante em problemas de planejamento de infraestrutura, porque ajuda a reduzir desperdícios e conexões redundantes. Agora que apresentamos a base conceitual, Júlia irá explicar os dois algoritmos de MST utilizados no artigo, Kruskal e Prim. O primeiro algoritmo que iremos apresentar é o Kruskal. Kruskal é um algoritmo guloso, ou seja, ele vai tomar decisões locais buscando em cada etapa a melhor opção possível. Daí o seu funcionamento começa com a ordenação de todas as arestas do grafo em ordem crescente de peso.
E aí, depois disso, o algoritmo seleciona as arestas uma por uma, começando pelas menores. No entanto, uma aresta só é adicionada à árvore quando ela não forma um ciclo com as conexões já escolhidas. Então, assim, no início, todos os vértices estão isolados, estão sozinhos. À medida que o algoritmo seleciona as arestas válidas, ele vai unindo componentes diferentes até que todos os vértices estejam conectados. Daí, uma característica importante é que o Kruskal não depende de um vértice inicial, ele vai analisar globalmente todas as arestas do grafo. O algoritmo de Kruskal pode ser resumido em 5 etapas. Vamos lá. Primeiro, as arestas são ordenadas em ordem crescente de peso. Segundo, o algoritmo seleciona a menor aresta disponível. Terceiro, ele verifica se essa aresta formaria um ciclo. Caso forme, ela é descartada. Quarto, caso não forme o ciclo, a aresta é adicionada à árvore, unindo os componentes envolvidos. Por fim, o algoritmo termina quando a árvore possui V-1 arestas, porque essa é a quantidade necessária para conectar todos os vértices sem ciclos. Para verificar, né, se o ciclo é de forma eficiente, é comum utilizar uma estrutura chamada Union Find, também conhecida como conjuntos disjuntos. A complexidade mais comum de Kruskal é O de E log de E, principalmente devido à ordenação das arestas. Então, por conta disso tudo, Kruskal costuma apresentar bom desempenho em grafos esparsos, ou seja, aqueles grafos, né, que possuem relativamente poucas arestas. Agora, falando do algoritmo PRIM, que também é um algoritmo guloso, e vai resolver o problema da árvore geradora mínima. A diferença é a forma como ele vai construir essa solução. Então, enquanto Kruskal escolhe arestas globalmente em todo o gráfico, Prim começa por um vértice inicial e expande continuamente uma única árvore. Então, primeiro escolhe-se o vértice de partida. No estudo, né, apresentado, que Aston disponibilizou para gente, no artigo, o Loren foi utilizada como nó inicial. Depois, o algoritmo procura a menor aresta que conecta um vértice já pertencente à árvore a um vértice que não foi incluído. Esse novo vértice é incorporado à árvore e o processo se repete até que todos os vértices estejam conectados. Assim, Prim sempre mantém uma única árvore em expansão, embora Prim dependa de um vértice inicial para começar. Em um grafo conectado e corretamente ponderado, ele vai encontrar uma árvore geradora mínima, com o mesmo custo total mínimo encontrado por Kruskal. Agora, né, o Vitor vai comparar diretamente os dois algoritmos e explicar por que Dijkstra resolve um problema diferente. Bom, falando agora sobre Kruskal e Prim, eles possuem a mesma finalidade, encontrar uma árvore geradora mínima. Porém, eles utilizam estratégias diferentes. Kruskal analisa as arestas globalmente. Ele pode formar várias componentes separadas no início e ir unindo essas componentes conforme seleciona arestas de menor peso. Prim parte de um vértice inicial e mantém apenas uma árvore em crescimento. Em cada etapa, ele procura a menor conexão que sai da árvore atual para o novo vértice. Em relação ao desempenho, a escolha entre Kruskal e Prim pode depender da densidade do grafo e das estruturas de dados utilizados. Kruskal tende a ser uma boa escolha para grafos esparsos, enquanto Prim pode ser bastante eficiente em grafos densos quando combinado com estruturas como filas de prioridade. Existe também uma regra acadêmica essencial: se Kruskal e Prim forem aplicados corretamente ao mesmo gráfico ponderado, conectado e não direcionado, os dois devem produzir uma MST com o mesmo custo total. As arestas escolhidas podem mudar quando há pesos iguais, mas o valor mínimo final deve ser equivalente. Dijkstra também é um algoritmo aplicado a grafos ponderados, mas resolve um problema diferente. Kruskal e Prim respondem a seguinte pergunta: qual é a primeira maneira de conectar todos os vértices da rede com o menor custo total? Já Dijkstra responde: qual o menor caminho entre origem e cada um dos outros vértices? Por exemplo, em um sistema de GPS, podemos escolher uma cidade de origem e calcular a rota mais curta para todos os demais destinos. Dijkstra
é mais utilizado em roteamento de redes, aplicativos de mapa e sistemas de navegação. Uma condição importante é que Disca trabalha corretamente quando os pesos das arestas não são negativos. Os resultados de Disca é uma árvore de caminhos mínimos a partir de uma origem, chamada de Shortest Path Tree. Essa árvore não é necessariamente uma árvore geradora mínima, porque os objetivos são diferentes. A MST minimiza o custo global da rede. Disca minimiza os caminhos que partem de um ponto específico. O artigo utiliza uma rede rodoviária entre caminhos da Nigéria como resultado de caso. Os autores utilizam coordenadas de latitude e longitude das capitais para estimar distâncias em quilômetros. A rede foi modelada como um gráfico com 37 vértices e 55 arestas. Em seguida, foram implementados os algoritmos de Kruskal e Prim sobre essa mesma estrutura de dados. O objetivo era verificar qual algoritmo produziria uma rede com menor distância total. No entanto, existe uma limitação metodológica importante. Embora o artigo afirme que pretende comparar a eficiência entre algoritmos, os próprios autores afirmam que a análise detalhada de complexidade computacional ficaria para um trabalho futuro. Portanto, o estudo apresenta os custos finais das árvores geradas, mas não apresenta a comparação detalhada de tempo de execução, consumo de memória, número de operação ou ambiente computacional. Agora, Davi vai apresentar os resultados obtidos e discutir criticamente as conclusões do artigo. Bom, pessoal, continuando nossa apresentação, eu vou falar um pouco dos resultados relatados pelo artigo. Com base nos valores apresentados, a gente deu a perceber que os autores afirmam que Kruskal apresentou um resultado melhor porque sua árvore possui uma distância total menor. As figuras 3 e 4 do artigo elas vão ilustrar as estruturas encontradas pelos dois algoritmos, destacando as conexões selecionadas em cada caso. Entretanto, embora esse seja o resultado publicado, precisamos interpretá-lo com cuidado, à luz da teoria de gráficos. Porque, fazendo uma análise mais crítica, porque isso chama tanta atenção, teoricamente, Kruskal e Prim devem encontrar árvores geradoras mínimas com o mesmo custo total, quando são aplicadas corretamente ao mesmo gráfico ponderado, conectado, e não direcionado. É possível que os algoritmos escolham arestas diferentes quando existem pesos iguais ou mais de uma MST possível. Porém, mesmo que as estruturas sejam diferentes, a soma total dos pesos deve ser a mesma. Por isso, a diferença relatada entre os estados de Kruskal e Prim chama atenção. O que pode explicar essa diferença pode ter ocorrido erro de implementação de um dos algoritmos, ou também pode ter ocorrido conjuntos de arestas diferentes, pesos diferentes ou erro na soma das distâncias. Outra possibilidade é que uma das soluções encontradas não seja uma árvore geradora mínima válida. Nossa análise não vai buscar invalidar o artigo, mas demonstrar uma apresentação acadêmica que deve relacionar os resultados experimentais com a fundamentação teórica. E quais são as contribuições e limitações? O artigo possui algumas contribuições relevantes. Ele demonstra como os conceitos de gráficos podem ser aplicados a problemas concretos de infraestrutura, estradas, telecomunicações, planejamento de redes. Também facilita a visualização de utilidade das árvores geradoras mínimas em situações reais, Porém, ele tem algumas limitações dentro dele. Não há uma comparação detalhada do tempo de execução, o consumo de memória dos algoritmos, o código-fonte e o processo de validação das árvores não são apresentados de uma forma mais detalhada, Além disso, distâncias estimadas por latitude e longitude podem ser diferentes das distâncias reais percorridas em estradas, pois não consideram curvas, cruzamentos, condições das vias e trajetos específicos. A tabela apresentada no artigo também possui uma possível inconsistência, pois Loring aparece 2 vezes. Assim, é um trabalho relevante com aplicação didática e prática, mas não é suficiente para afirmar que Kruskal é sempre superior a Prim. Então, para concluir, vamos destacar 3 ideias principais desse artigo.
Primeiramente, Kruskal e Pin são algoritmos voltados para árvores giradoras mínimas. Kruskal seleciona globalmente as menores arestas possíveis, evitando ciclos. Prime parte de uma vértice inicial e expande gradualmente uma única árvore. Dijkstra trabalha com outro objetivo: encontrar os melhores caminhos a partir de uma origem e não conectar toda a rede pelo menor custo global. O artigo analisado mostra uma aplicação interessante dos algoritmos em uma rede rodoviária. Entretanto, os resultados devem ser interpretados com rigor, porque Kruskal e Pin deveriam produzir MSTs do mesmo custo quando aplicados corretamente ao mesmo grafo. Portanto, a escolha entre os algoritmos depende de uma característica do gráfico, da densidade de rede, das estruturas de dados utilizadas e da qualidade da implementação. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.